estava até comentando aqui no intervalo que vamos praticar um pouquinho desse exercício de futurologia e tentar prever o que vai acontecer no segundo semestre, porque em agosto o STF retoma o julgamento em relação à suspensão do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do processo do ex-presidente Lula. Eu queria saber o que vocês esperam. Por enquanto está empatado, né? São 2 votos parecem a favor, 2 votos contra. Tem o voto agora do Celso de Mello, que meio que vai definir tudo isso. O que vocês esperam que aconteça nesse segundo semestre em relação ao STF e ao ex-presidente Lula? Thalita, com muita franqueza, para você quem está assistindo a gente aqui, professor, eu acho arriscado a gente afirmar algo de maneira pragmática, mas acho que depende muito do que a Intercept ainda daqui até lá poderá revelar. Então, porque não é possível que não haja bom senso neste ministro da Justiça. Não é razoável que não haja, e nem mesmo entre o próprio staff do governo impedir o seu afastamento, que, aliás, essas férias de última hora já foram bem estranhas. Sim. Né? Então, acredito que vai depender muito do desdobramento. Né? Acredito que daqui até lá também outras pesquisas de aprovação ao governo virão à tona. Né? Não estou convencido, lamentavelmente, isso porque teve, de fato, falávamos aqui como que a mídia constrói o imaginário social. E a mídia fez um bom serviço para endemonizar Lula, PT, lamentavelmente. Né? A mídia fez esse papel, né? E, por isso, além daqueles que já se sensibilizam e apoiam a liberdade do presidente Lula, não sei se alguma parte, talvez até desses 30% que falávamos aqui, se eles poderão declinar e também entender que o Sérgio Moro, ainda que Lula se mantenha preso, mas que o Sérgio Moro seja suspenso, porque eles entendem que se o Sérgio Moro tiver de ser punido por algo que fez, sim, porque ele fez, é como se, né, aliás, houve políticos importantes aí que disseram que se é para prender o Lula e para o bem da Lava Jato, tudo pode. Quer dizer, aí então a gente perdeu o sentido do que é democracia, do que é... Quer dizer, os né? meios justificam... Então eu aposto nisso, aposto em esperarmos aí as próximas cenas, ou as próximas mensagens, ou áudios, né, que o Intercept Brasil tem aí pra gente. Sim. Wolfgang, o que você acha? Eu penso bastante nessa direção. Eu tenho a impressão que essas denúncias de corrupção agora chegam perto do que poderia mexer um pouco esse quadro de uma maneira mais radical, porque corrupção é um tema que a própria direita colocou na ordem do dia. E agora nós temos um procurador com denúncias gravíssimas. E eu soube que alguns ministros do STF já andaram se pronunciando nessa direção. Então, vamos esperar para que haja vazamentos, para que haja a liberação de informações nessa direção. Claro. Né? Sim. Porém, eu acho que cabe também a gente refletir um pouquinho sobre o STF e os militares. Por exemplo, eu começaria pelos militares. Houve uma reação irada de um militar ministro numa reunião com o presidente em que ele bateu na mesa e disse, não, porque... É uma coisa que realmente não condiz um pouco com a ideia de militar que pelo menos as últimas 2 décadas, digamos assim, a gente estava acostumado. Né? Houve também uma outra... no outro dia houve uma entrevista de um outro militar que foi indagado sobre a questão da Petrobras, o que ele achava da venda da Petrobras e tal. Ele disse, olha, a Petrobras não nos diz respeito, nós estamos preocupados apenas com o território nacional. Então, os militares abrem mão da soberania, da propriedade de uma empresa, do povo brasileiro, que explora o que está no território nacional. Sim. Quer dizer, são coisas difíceis de pensar. Porém, é uma instituição muito forte. E se ela não se mover, né, mas nós temos que pensar a respeito disso. No STF, nós temos também, a essa altura, já um quadro, pelo menos no STF, de quem é quem, etc. Conseguimos pensar. Agora, é preciso pensar que o Brasil, não, em nenhuma hipótese, vai acabar amanhã. Nem depois da manhã, nem no ano que vem, nem daqui a 2 anos, nem daqui a 5 anos. Sim. E a história existe daí para frente. E essas pessoas que chegaram nesses altos cargos, digamos assim,
do nosso país, elas vão estar vivendo ali e as consequências, e talvez elas façam uma reflexão também nessa direção, né? Porque eu acho que há uma injustiça histórica, que é a prisão do presidente Lula, que essa realmente é uma trava na democracia brasileira que precisa ser removida. Sim. A gente sabe que a história é implacável, mas esse revisionismo histórico é muito perturbador, né, que tem acontecido. Mas, enfim, a gente vai ter que esperar para ver o que a história vai contar em relação a tudo isso. Em relação a esse pensamento que vocês colocaram aqui, vocês acham que o STF meio que empurrou de propósito esse julgamento, esperando esses vazamentos do Intercept para sentir qual é a reação deles na sociedade? E daí não é o papel do STF sentir o que a sociedade quer e sim cumprir o que está na Constituição, mas vocês acham que foi um pouco por conta disso? Thalita, vamos lá. Pode ser. Mas eu acredito que se não foi exatamente por isso, esperando próximas mensagens aí, tem outra coisa que eu acho que tem a ver com a discussão desse bloco, que é falar sobre instituições, porque em última instância é isso que está com o pano de fundo. Quer dizer, como é que as instituições democráticas, como é que a justiça, enfim, entende o papel de um juiz que prendeu um ex-presidente. Isso não é pouca coisa. Sim. Isso não é pouca coisa, né? Prendeu um ex-presidente. Pois bem, então, a grande questão é o bom funcionamento das instituições democráticas. Porque, em última instância, tanto a eleição do Bolsonaro como a queda da Dilma tem a ver com o discurso da luta pelo bom funcionamento das instituições. Sim. Então, quer dizer, quem pediu impeachment porque dizia que as coisas iam mal. E o impeachment aconteceu e aí há quem diga, olha, é um sinal de que a democracia no Brasil funciona. Bolsonaro ganhou, tripudiando nas instituições. Né? Aliás, com o filho dizendo que basta um cabo, um soldado, é isso? Para fechar o parlamento. Né? Sim. Quer dizer, isso é absolutamente surreal. Pois bem, isso tudo faz com que o Supremo Tribunal entenda que o bom funcionamento das instituições não depende só dele enquanto instituição, mas da opinião pública. E eu acho que foi isso que pautou, em boa medida, as decisões da justiça brasileira para que pudesse prender o ex-presidente. Inclusive, o Rodrigo Maia agora fez um discurso nesse sentido, de que a gente precisa ali unir os poderes, unir as instituições, porque senão o Brasil acaba com o pouco crédito que tem nesse momento. Exatamente. E só para completar, que eu acho que tem uma coisa importante que tem a ver com a discussão do outro bloco sobre participação dos jovens. Enquanto a gente estava falando aqui, eu pensei nisso. Por outro lado, tem alguns jovens que entraram na política, e eu acho que nós temos que falar disso, que entraram com o discurso de reformar as instituições e de serem lá atores ou atrizes, no caso dessa deputada, a Tabata Amaral, de que vai reformar, de que vai... Ao contrário, está jogando o jogo dos caras. Está aprovando um projeto de reforma contra a classe trabalhadora. É preciso dizer isso. Então, ou seja, que jovens estão participando? Que mulheres estão participando? Que negros estão participando? É preciso pensar nisso. Será que a gente tem que defender a participação pela participação? Não sei. É algo polêmico. Sim. Mas é importante dizer isso. É importante pensar, olha, como é que a gente constrói ou como que a gente reforma as instituições democráticas? Porque se não houver uma reforma, de fato, o Sérgio Moro vai passar... mesmo que tenha o julgamento histórico, mas ele vai passar por esse período incólume, né? Sim. Lula continuará preso, né? Então, eu acho que é preciso pensar isso enquanto conjunto. Eu vi hoje uma notícia que Mourão anunciou que, após a reforma da Previdência, a próxima reforma é a política. Agora, dá muito medo de pensar em uma reforma política apresentada por esse governo. Então, esse é um outro perigo que a gente corre. Muito medo. Eu queria só aproveitar de início para falar sobre esse evento de Eu Fecho o Congresso. Eu acho que foi o mesmo deputado que agora está sendo indicado por um cargo de embaixador, não é? Pois e que teria o nome agora aprovado pelo Senado, que ele disse que poderia fechar com... Enfim, uma questão para os senadores que nos ouvem. Pois é. Mas, enfim, o que fica claro é que há o capital, é uma frase meio abstrata, mas ele construiu um poder muito forte no Brasil, muito forte, que não se abala realmente com facilidade. Contra ele só a democracia. Eu acho que só a democracia, e nós precisamos pensar formas de democracia criativas
no dia a dia, em espaços públicos grandes, pequenos, né, para sair dessa república censitária do WhatsApp, binária, do sim ou não. Né? Porque o Brasil não é sim e não. E da fake news, né, professor? E da fake news. Né? Então, é muito forte a produção disso. Eu vi que, imediatamente após as denúncias contra o ex-juiz Sérgio Moro, apareceram uma quantidade enorme de fake news produzida em algum país da Ásia, sei lá. Enfim, é uma coisa realmente internacional, né? Um ataque à soberania popular brasileira. O que mais me assusta é assim, são ideias rasas, né? Outro dia eu estava num táxi, o táxi parou em frente à Estação da Luz, onde no muro tinha um cartaz assim, maneira muito rasa. Tinha um Lula com uma foto daquelas em que a gente é pego meio que fazendo careta, e o Sérgio Moro, né? Aquela coisa, impávido, né? Aí, sim. E estava assim, querem prender o Moro, corruptos querem prender o Moro para soltar o Lula ladrão. Quer dizer, 2 fotos. E isso é o Brasil. É uma imagem visual que pega. Que você faz. É isso, realmente. Pega. Né? Olha lá, o cachaceiro contra o douto. Não se trata disso. Não se trata disso. Quem são essas 2 figuras para a história recente do país? Quer dizer, para a vida de cada trabalhador e trabalhador brasileiro. Quer dizer, não dá para ser tão simplista. Sim, a gente meio que perdeu essa guerra de narrativas nesse momento. Então, a gente está tentando reconstruir. Pois é. Não há democracia sem sujeitos emancipados. Nós precisamos emancipar as pessoas. É justamente isso que você falou. Praticar a narrativa no dia a dia. A narrativa não é só para ser apresentada na televisão, aqui e agora. Sim. Temos que praticá-la. Né? No dia a dia, na universidade, isso é política. No dia a dia, no bar, no encontro, no Uber, no Uber. Táxi, né? E não tem democracia no WhatsApp. Sim. Porque não há discussão, não há reflexão, não há tempo. Né? É uma coisa sim ou não, você é a favor ou contra. Pior, fala-se entre os pares, né? Porque daí a gente também só fala Sim, no grupo, não tem né? a divergência. É a bolha, né? O problema das bolhas que são formadas. Quando você fala em democracia para combater isso, é através dessa política. Sendo feita no boca a boca, nos pequenos ambientes, nos pequenos espaços. Sim. E emancipando as pessoas na educação, na universidade. Né? Há um avanço no Brasil, mas não há democracia sem emancipação. Por isso que o grande lema do Brasil de 64, da época de 64, era esse. Precisamos controlar o povo para que ele não se eduque e consiga ameaçar o poder instituído. Né? Essa é uma questão. Né? A palavra agora, então, é emancipação. Emancipação, educação. Porque isso é bom para todos. É bom para todos. Pessoal, vou aproveitar, deixa para finalizar o programa. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado.